Bom dia. Gostaria de saudar também, que não fiz ainda, a você que está acompanhando a gente pela internet nesse momento, que você seja muito bem-vindo em nosso meio, que você também possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração nessa manhã, onde quer que você esteja. Antes, nos momentos dos anúncios, só um recadinho, o pastor Fabiano comentou do Clube dos Gravadores e foi distribuído alguns folhetos, alguns flyers que explicavam o que é o clube. E eu fiquei sabendo que teve um ou outro que queria e acabou não conseguindo pegar. Então é o seguinte, quando terminar o culto, ali no hall de entrada, você tem acesso a todas essas informações, para ali na mesinha, que vai ser importante para o seu filho aí, dentro do que a gente falou aqui, né? Continuar no caminho de Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que o pastor Felipe iniciou na semana passada. Semana passada, o pastor Felipe iniciou a série chamada Somos Um. E nós estudamos um pouquinho sobre que nós pertencemos a uma família. E quando nós cumprimos esse voto de pertencer a uma família, nós nos tornamos um. Essa família espiritual, essa família de Deus. Então, ao longo dessa série, nós estamos procurando entender qual é a relevância da comunidade, qual é o papel da comunidade na minha busca por uma experiência com Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, veremos o segundo tema. Hoje falaremos que nós somos um quando estamos em comunhão. Somos um quando estamos em comunhão. E para que nós possamos fazer isso, te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E antes de continuarmos, queria te convidar a fazer mais uma oração, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de estudo da sua palavra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais um sábado nós estamos aqui, Senhor. Ou aqui na igreja, ou em algum lugar pela internet, mas nós paramos tudo porque nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos próximos minutos, nós vamos abrir a Bíblia, vamos ler alguns versos, vamos ler a Tua palavra. Por favor, Senhor, cale qualquer outra voz, qualquer outro ruído que houver agora, e que apenas nós possamos ouvir a Sua voz, Senhor. Como nós pedimos todo sábado, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever essa palavra, possa agora nos direcionar, nos instruir, nos iluminar, para que nós saibamos qual é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já se sentiu sozinho por causa da sua fé? Eu sei que já teve um momento que você se sentiu solitário, todo mundo já passou por isso. Mas teve algum momento que você se sentiu assim, excluído? Ou não necessariamente que te excluíram, mas você se sentiu deslocado por causa que a sua fé era diferente? Alguma vez você já sentiu um peixe fora d'água por causa daquilo que você acredita? Já aconteceu isso com você? Esses dias eu estava conversando com a Amanda, mais especificamente ontem, e a gente estava relembrando, ela estava contando para mim como foram os primeiros dias de trabalho dela. Nós nos casamos em agosto de 2014, e quando chegou, aí ela se mudou para São Paulo, logicamente, quando chegou em dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, ela conseguiu uma entrevista de emprego. A Amanda é publicitária, então encontrou uma agência que estava com vagas. E agora, quando ela foi fazer essa entrevista, ela conversou ali, aquele processo que a gente conhece, e no final ela mencionou que ela tinha um problema, digamos assim, que era a questão do sábado, que ela não trabalharia no sábado por questão de princípios, por ser cristã e assim por diante. E o chefe dela, a princípio, recuou um pouquinho, porque ele era ateu, mas aquele ateu que tem o ateísmo como religião. Então ela falou assim, eu guardo o sábado porque eu sou cristão. Aí ele falou algo do tipo assim, eu sou ateu, você tem algum problema com isso? Bem simpático. Aí ela falou, não, cada um na sua, tudo certo. Tal. Ok. A reunião correu bem, a entrevista foi boa e foi positiva, ela seria contratada. E aí o chefe começou a dar algumas instruções de como funcionaria o trabalho. E ele mencionou que uma das coisas que eles valorizam muito naquela agência é o relacionamento entre os funcionários. Essa questão social, que todos se deem bem, todos sejam amigos, esse clima agradável e assim por diante. E para poder promover essa questão da sociabilidade,
assim, esporadicamente eles realizavam alguns eventos sociais, uma espécie de confraternização, só para poder ter esse bom relacionamento entre os funcionários mesmos, nada mais do que isso. E aí ele mencionou, Amanda, você está sendo contratada, mas a gente dá muita importância para essas confraternizações. Então, por favor, se organize para estar presente, porque a presença ali é tão importante quanto a pontualidade num dia de trabalho normal. A gente leva isso muito em consideração, então se organize para estar presente. Era a primeira vez que a Amanda estava iniciando um trabalho num lugar onde não era um ambiente cristão. Ela já havia trabalhado numa agência, mas o dono era adventista, então você tinha todos os princípios que nós temos, e era a primeira vez que ela estava trabalhando num meio onde só ela cria o que ela crê. Até hoje está lá. Enfim. E aí, para surpresa dela, quando ela chegou no trabalho, logo nos primeiros 10 dias já tinha uma primeira confraternização. Já nos primeiros 10 dias. Aí você imagina, ela não conhecia nada, não fazia nem ninguém, não sabia nem como era o sistema. Bom, vou ter que ir na confraternização, né? É parte do processo aí. Chegou acho que era uma noite que foi a confraternização, uma noite de semana. Aí eu levei a Amanda até lá o lugar. Aí quando ela chegou, que ela entrou no lugar, para surpresa dela, a confraternização era, assim, no mais puro sentido da palavra, uma balada. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. A única coisa que não dava para fazer era conversar e sociabilizar, o resto dava para fazer tudo. Enfim. E ela chegou naquele lugar e falou, opa, não era isso que eu estava esperando. E ela entrou ali e foi, de repente, para um canto ali, né, amor? Sentou ali meio, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Procurando alguma alma que tivesse na mesma situação que ela para, de repente, conversar. Mas ninguém. Aí, de repente, passou um garçom, ela pensou, vou pegar alguma coisa para beber, para passar o tempo aqui. Quando passou o garçom, era só cerveja e nada mais. Não tinha refri, não tinha água, não tinha nada, era só cerveja. Ela foi se sentindo acuada, meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Vou para o inferno? Não. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Ela se sentiu tão deslocada e tão sozinha, porque não tinha ninguém nem para conversar, que ela ligou para mim alguns minutos depois, falou, amor, pode voltar que acabou. Não deu nem tempo de eu chegar em casa direito. Amor, pode voltar que não está legal. Aí eu fui lá, peguei ela e a gente voltou para casa. Interessante, ela se sentiu completamente deslocada por causa da fé. Se sentiu sozinha, porque a fé era diferente. Você já se sentiu assim alguma vez? Deslocado por causa da fé? Parece que só você crê nisso, você é um peixe fora d'água, e aí você se sente completamente sozinho, isolado do mundo, sem amigos, sem ninguém. É ruim a sensação, né? A grande verdade é que nós não gostamos da sensação de estar sozinhos. Ou vou mais além, nós não fomos criados para nos sentir sozinhos. Isso não é natural, por isso que incomoda tanto a gente. Eu não sei se você se lembra que na semana passada, o pastor Felipe leu com vocês o texto de Gênesis capítulo 2, onde menciona que Deus criou Adão, criou o homem ali do boneco de barro, aquela história que a gente conhece, e quando Adão estava vivo, pronto, aí circulando pela terra, pela primeira vez em todo o processo criativo, Deus olhou e falou, não ficou bom. Não é que o homem não ficou bom, tá? Mas a situação de Adão estar sozinho não ficou bom. Aí ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então agora Deus cria a mulher, e quando Deus cria a Eva, agora Adão e Eva estão juntos, agora a obra ficou completa. Porque um faria companhia para o outro, um estaria do lado do outro, ajudando o outro, apoiando o outro, assim que Deus planejou. Deus planejou que o homem vivesse em grupos, não sozinho. E você que está solteiro, fique tranquilo, não estou falando aqui somente de relacionamento de casamento, ou mesmo de relacionamentos familiares, mas amizade como um todo. O relacionamento qualquer tipo, nós precisamos de amizades, nós precisamos viver em grupos, em comunidade. Agora, o que chama mais atenção é que essa necessidade de estar em comunidade, ela também influencia no nosso relacionamento com Deus. Nós vemos na Bíblia que a comunidade, e ao longo da história, nós vemos que a comunidade, ela influencia diretamente o meu sistema de adoração e o Deus que eu adoro. Por exemplo, quando vamos para Gênesis capítulo 6, nós vemos ali o início o mundo pré-diluviano, e nós vemos que a Bíblia menciona que a sociedade pré-diluviana se dividia em dois grandes grupos. O primeiro grupo era aqueles que adoravam a Deus, e o segundo grupo eram os que não adoravam a Deus. Veja, dois grupos sociais divididos pela sua crença.
E a Bíblia diz que a grande confusão começa quando esses dois grupos começam a se unir a partir de casamentos. E a confusão fica tão grande que Deus tem que intervir através do dilúvio. Veja, a sociedade dividida pela sua crença, a comunidade e a relação com a religião. Trazendo para dias mais atuais, estava dando uma pesquisada em alguns dados do IBGE. Segundo o site da FUNAI, o IBGE constatou que nós temos ainda hoje no Brasil mais de 300 etnias indígenas diferentes que ainda estão vivas, ou ainda tem algum representante, pelo menos. É bem verdade que nem todas dessas 300 etnias vivem em, em reservas brigado indígenas. Algumas estão já misturadas no meio da sociedade, mas você vê essa diversidade que ainda existe. Cada uma dessas etnias possui uma cultura diferente, uma língua diferente e uma religião diferente. São sociedades isoladas, mas que são separadas além da cultura e da língua pela sua forma de crer, pela sua forma de adorar a um ser supremo, a um ser divino. A mesma coisa acontece quando nós pesquisamos sobre essas tribos nativas africanas. O mesmo processo. Povoados separados pela sua cultura, pela sua língua, mas também pelo seu modo de crer. Porque a comunidade influencia o meu modo de crer, e o meu modo de crer influencia a minha comunidade. Veja, a relação é muito profunda. Você não foi criado para viver sozinho, por isso não faz sentido você ter uma religião sem ninguém junto com você. Você não foi criado para viver sozinho, por isso que a sua religião, ela não deve ser solitária. A nossa religião, ela tem que ser acompanhada de uma comunidade, porque nós vivemos em grupos. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui Paulo está nos convidando a pertencer a uma comunidade, a pertencer a um grupo, a frequentar uma igreja, o corpo de uma igreja. É isso que Paulo está convidando a gente a fazer. E ele ainda diz assim: quanto mais próximo você estiver da volta de Jesus, mais importante é que você pertença a um grupo, que você faça parte de uma comunidade, porque a sua religião, ela precisa de uma comunidade, ela precisa pertencer. E é interessante que quando nós vamos lá para o livro de Atos, estudar um pouco da igreja cristã primitiva, nós vemos que os primeiros cristãos tinham essa compreensão de maneira muito clara, muito clara. A Bíblia diz que Jesus vivia em comunidade, sempre cercado de pelo menos 12 pessoas. E os cristãos entenderam que eles não deveriam fazer diferente. Eles precisavam viver em grupo. Então nós vemos que todas as decisões tomadas pela igreja primitiva eram feitas em grupo. Todas as cerimônias realizadas eram cerimônias feitas com toda a comunidade. Todas as provações que eles enfrentavam era no grupo, nos amigos, na comunidade, na igreja, que eles encontravam apoio, que eles encontravam força. A igreja cristã primitiva que Jesus planejou, ela funcionava em grupo. Ela pensava no plural. Ela funcionava como uma comunidade que se ajuda, que cresce junto. A igreja cristã primitiva entendia que para ter uma comunhão plena com Deus, a vida em comunidade era essencial. Por isso hoje, nessa mensagem, eu gostaria de te convidar a buscar viver uma vida religiosa, uma comunhão com Deus em comunidade. Eu queria te convidar a não buscar a Deus sozinho, mas sempre fazer em grupo, porque isso faz diferença na sua experiência com Deus. E para te ajudar nessa decisão que você precisa tomar, eu gostaria de, nos próximos minutos, ver com você 3 razões, ou 3 argumentos, para nós buscarmos a comunhão com Deus em comunidade. 3 vantagens que nós temos de buscar a comunhão com Deus em comunidade, baseado na experiência da igreja cristã primitiva. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A primeira razão, o primeiro argumento para você buscar uma vida cristã, uma experiência com Deus em comunidade, é porque juntos nós encontramos a Deus. Esse é o primeiro argumento. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não fecha a Bíblia, nós vamos voltar a esse capítulo daqui a pouco. O livro de Atos, capítulo 1, ele começa dizendo que Jesus havia morrido e ressuscitado. Agora ele passa alguns dias instruindo os discípulos, e finalmente ele retorna ao céu. Assim começa o livro de Atos. Jesus ressuscitou e voltou ao céu. No momento que o seu mestre havia desaparecido, havia retornado ao céu, os discípulos eles entram numa espécie de pânico primário. Porque pensa, por 3 anos, eles foram completamente transformados, seguindo um líder. Agora o líder foi embora, e agora eles se olham e pensam, e aí? O que a gente vai fazer? É bem verdade que Jesus, durante seu ministério, havia instruído os discípulos exatamente qual era a missão deles. Mas assim como os discípulos tiveram dificuldade de entender que Jesus morreria, ressuscitaria e salvaria o mundo, eles também tiveram dificuldade para entender qual seria a missão deles agora. Apesar dessa confusão, o que eles começaram a fazer? Tomaram uma decisão muito sábia, diga-se de passagem. Todos os seguidores que haviam de Jesus naquele momento se reuniam em uma casa. Todos os dias se reuniam em uma casa. Isso era a igreja cristã como um todo, que se resumia aos discípulos, mais algumas mulheres e mais alguns outros seguidores. E agora eles se reuniam sempre numa casa para orar, pedir a instrução de Deus. Jesus havia prometido que assim que ele subisse ao céu, quem ele enviaria em seu lugar? O Consolador, o Espírito Santo. Então agora Jesus deixou a instrução para eles: não façam nada sem receber a presença do Espírito Santo. Aí depois vocês saiam para trabalhar. Os discípulos entenderam isso e colocaram isso em prática. Então agora todos os dias, lá no capítulo 1, a Bíblia descreve que todos os dias eles se reuniam numa casa para orar, pedindo a presença de Deus, pedindo que Deus desse o Espírito Santo, o Consolador prometido. Até que um dia, no capítulo 2, quando eles agora estão todos juntos numa casa, o que acontece? O Espírito Santo se manifesta entre eles. Deus estava presente ali. E essa manifestação ela foi tão intensa, ela foi tão real, que a Bíblia diz que uma labareda de fogo se acendeu em cima da cabeça deles, representando que o Espírito Santo estava entrando na vida daquela pessoa. Imagina, deve ter sido tremendo. Eles de fato encontraram Deus. Mas qual foi o segredo para eles encontrarem Deus? Qual foi a estratégia? Todos juntos se reuniram e oraram até receber a presença de Deus. Todos juntos. Se você está buscando Deus, se você quer ter Deus em sua vida, o segredo que a Bíblia dá é: em comunidade, se reúna, ore, clame por Deus, e Ele vai estar presente entre vocês. Mateus capítulo 18, verso 20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, aí estarei no meio deles. Quando 2 ou 3 ou mais ou milhares se reúnem para clamar o nome de Deus, Deus se faz presente em nosso meio. Portanto, se você quer buscar a Deus, se você quer encontrar Deus em tua vida, se você quer que Deus entre no teu coração, vive em comunidade. Busque a Deus em comunidade, porque quando estamos juntos, nós encontramos a Deus. Buscar a Deus em comunidade. Isso faz bem, faz parte da nossa experiência com Ele. A segunda razão para nós buscarmos a Deus em comunidade, se a primeira é porque juntos nós encontramos, a segunda é porque juntos nós permanecemos em Deus. Juntos nós permanecemos em Deus. Verso 2 do capítulo 2 ainda, verso 42 do capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A Bíblia conta que a igreja começou a crescer.
A partir do momento que o Espírito Santo se manifestou entre os discípulos, a igreja começou a crescer. Se você seguir a leitura do capítulo 2, logo depois do verso que nós lemos anteriormente, você vai ver que depois da unção do Espírito Santo, Pedro saiu a pregar com os discípulos de Deus. E numa única mensagem, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Olha a exponencialidade desse crescimento. Foi algo tremendo, muito rápido. E agora, conforme o grupo foi crescendo, eles mantinham ou tentavam manter o hábito de se reunir nas casas para orar. Só que agora o grupo já estava muito grande. E não dava para reunir todo mundo numa casa só. Então eles fizeram vários grupos menores, vários grupos pequenos. Mas eles queriam ter um encontro de todos. Então o que eles faziam? Diariamente, eles começaram a se encontrar no pátio do templo, para ali adorar a Deus e buscar uma relação com Ele. O que é interessante, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, é que a Bíblia destaca que todos os que se reuniam ali, eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Interessante isso. Quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas, nós sempre buscamos alguém que tenha afinidades conosco, não é verdade? Pessoas que tenham os mesmos interesses, que tenham os mesmos gostos. Por exemplo, você que tem filhos, ou você que teve filhos recentemente, eu tenho certeza que o seu núcleo de amizades, ele mudou um pouquinho depois que você teve filhos, não é verdade? Ou pelo menos um. O que acontece? Não é que você rejeita os outros amigos, mas é que agora você vai na casa de uma outra família que tem filhos também, porque os filhos são amiguinhos e brincam juntos. A conversa sua já não é mais sobre coisas qualquer, sua conversa é sobre filhos. Ah, e aí, que fralda você está comprando? Marca boa essa? Não é assim? Estou sabendo. Ou, por exemplo, sua afinidade pelas áreas de trabalho. Você que tem gosto por trabalhar numa área específica, você procura pessoas automaticamente que têm esse mesmo conhecimento que você, senão a conversa não flui. Ou, de repente, seus amigos que têm o gosto por um esporte específico, gosta muito de assistir um esporte, de praticar um esporte, e agora vocês se reúnem para falar sobre isso, para assistir isso, para jogar isso. Ou, de repente, por um hobby qualquer, ou qualquer outra coisa, nós nos reunimos a partir das nossas afinidades com as pessoas. Por que não? Por que não? Buscar uma roda de amigos, buscar uma comunidade que tem os mesmos interesses religiosos que nós temos. Por que não? Algumas vezes, olha o que acontece. Eu vivo a minha vida, levo a vida do jeito que eu entendo que é o melhor, e um dia eu conheço Deus. Minha vida é transformada, eu deixo para trás hábitos que eu tinha, porque eu entendi que me afasta de Deus, eu deixo para trás culturas que eu tinha, porque eu entendi que isso não era de Deus, eu deixo para trás pensamentos que eu tinha, porque eu entendi que isso não era de Deus, e agora eu transformo minha vida. Mas eu continuo com pessoas que estão com o mesmo interesse que eu tinha antes. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar sozinho. Porque os seus amigos continuam tendo os mesmos interesses, mas os seus mudaram. Pastor, então agora quando eu aceito Cristo eu tenho que negar meus amigos? Não, não é isso que eu estou falando. Mas busque novos amigos, um novo grupo, uma nova comunidade que vai te abraçar com os mesmos interesses que você tem. Porque juntos vocês vão buscar se desenvolver no relacionamento com Deus. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Nós precisamos ser acolhidos por pessoas que têm os mesmos interesses que nós temos. E a Bíblia diz que, aqui no livro de Atos, que esse relacionamento que eles tinham era tão íntimo, tão profundo, tão gostoso, tão natural. A alegria deles era tão assim, não tinha como esconder do rosto, que a Bíblia diz que toda vez que eles se reuniam para adorar a Deus lá no templo, as pessoas que estavam ao redor tinham atenção chamada para isso que estava acontecendo. Então agora eles paravam e olhavam, quem é esse grupo aí? E a Bíblia diz que essas pessoas começavam a se interessar, a simpatizar com esse grupo, até que se tornavam membros desse grupo também. Olha que interessante. A Bíblia diz que eles não faziam um grupo no meio do pátio e diziam assim, você que está passando, vem cá com a gente. Você dá uma chance aqui, vem cá. Não. Eles simplesmente louvavam a Deus, mas era tão natural, eles eram tão felizes com aquilo, que as pessoas naturalmente falavam, eu também quero isso para mim. Esse negócio que eles estão vivendo deve ser bom demais, eu quero viver isso também. Veja, e aí o Senhor ia acrescentando mais e mais pessoas
a eles, porque eles permaneciam na palavra de Deus juntos. Eles buscavam crescer em Deus juntos. Nessas férias agora, eu e a Amanda passeamos um pouquinho, e teve uma vez um sábado, que nós estávamos numa cidade diferente, e nós queríamos ir à igreja, aproveitar que era sábado, fomos conhecer aquela igreja adventista, uma vez que era um lugar diferente, era uma língua diferente, então a gente ia aproveitar para conhecer uma igreja diferente também, adventista. Bom, então nós nos arrumamos no sábado, descobrimos qual era o lugar, pegamos o ônibus, fomos para lá. Quando chegamos na igreja, abrimos a porta, sabe quantas pessoas tinham lá na frente para receber a gente? Nenhuma. A gente entrou, abriu e falou assim, é aqui mesmo? Não, acho que tem a placa aqui. Ah, então deve ser. Abrimos, não tinha ninguém para receber. Bom, a gente estranhou, porque a gente esperava uma recepção calorosa, bom sábado, aquela coisa, um sorriso, bem-vindo e tal. Ok. Entramos na igreja, aí quando fomos lá no fundo, tinha umas 2 ou 3 pessoas. Aí a gente falou, vai ver a recepção é lá, né? Bom, a gente foi até lá as pessoas. Aí sim, quando a gente chegou na frente delas, aí elas, o que elas falaram? Nada. Olharam para a nossa cara e ficaram assim. A gente, ok, né? Nem fala a língua do cara, então vou esperar alguém saudar. Apareceram umas 3, 4 pessoas ali na frente, ninguém deu nem oi. Aí nós paramos na porta da igreja, como se fosse ali naquela porta ali fora. Aí a Amanda nos olhando, falando assim, amor, vamos então na classe dos jovens, porque estava no momento de estudo da escola sabatina, o momento do discipulado. Aí eles falaram, vamos na classe dos jovens? Eu e a Amanda falamos. Aí a gente falou, beleza, vamos lá. Onde é que é? Aí virei para uma pessoa que estava do lado, já que ninguém me cumprimentou, eu fui até a pessoa, né? Aí falei, pessoa, você sabe onde é a classe dos jovens? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, dos jovens, espera só um minutinho. Descobriu lá, falou, a classe dos jovens é em tal lugar. Ok, foi a primeira pessoa que dirigiu a palavra para a gente. Aí a gente subiu a escada, foi até o lugar. Agora sim, aí era a classe dos jovens, a coisa era diferente. Nós abrimos a porta e tinha um grupo de jovens ali, todos olharam para a gente, porque a gente abriu a porta. Aí sabe o que eles falaram para a gente? Nada também. A gente entrou na sala dos jovens, todos olharam para a gente como quem diz, não, teve mais, porque é o seguinte, quando a gente abriu a porta, eles saudaram, oi, tudo bem, a gente, nossa, que legal, uma saudação, só que quando a gente olhou para trás, é que tinha uma pessoa conhecida que entrou junto, e eles estavam cumprimentando, juro para vocês, e eles estavam cumprimentando a pessoa que entrou junto, e a gente meio que deu um oi na carona, assim, mas não foi para a gente, tanto que depois a gente foi entrando, eles continuaram olhando para a pessoa lá, ok, sentamos ali. Foi uma meia hora que a gente ficou sentado ali numa discussão da Bíblia e tudo mais. Você sabe como é pastor, né? Não aguenta ficar quieto. Então eu estava tentando entender o que eles estavam falando para dar um pitaco e tal. Estava esperando que alguém olhasse para mim e falasse assim, o que você acha? A pessoa olhou para a minha esquerda, olhou para a direita da Amanda, mas para a gente não cruzou o olho. A gente, Acabou o momento da escola sabatina, a gente desceu, foi lá para o culto, como nós estamos tendo agora, sentamos do lado das pessoas. Resumindo, passou o culto inteiro, quando nós saímos daquela igreja, sabe quantas pessoas nós tínhamos recebido um oi? Oi, só oi. Nenhuma. Nenhum oi. A gente chegou ali se sentindo estranho, saímos dali se sentindo mais estranho ainda. Olha, foi uma sensação tão ruim, que a gente pensou assim, alguém viu a gente aqui dentro? A gente é invisível, o que aconteceu? Mas foi tão ruim. A Amanda virou para mim e falou assim, amor, se a gente voltar nessa cidade algum dia, marca que a gente nunca vai voltar nesse lugar. E mais, ela falou assim, amor, se eu não tivesse a fé que eu tenho hoje, digamos que eu estou a primeira vez buscando Deus, eu nunca mais ia voltar nessa igreja. Eu entrei aqui, ninguém nem olhou para a minha cara, ninguém me deu oi. Eu tive que concordar com ela. Veja, quando nós não temos uma comunidade que nos abraça, nós nos sentimos sozinhos, desamparados, nós nos sentimos mal, nós não sabemos viver assim. Por isso que a comunidade ela é tão importante. Se você quer permanecer na palavra de Deus, se você quer permanecer ao lado de Deus, viva em grupo, viva em comunidade, busque a Deus junto com os seus amigos. E para a gente partir para o final, que o tempo está acabando, terceira razão para nós buscarmos a Deus como comunidade, é porque juntos nós intercedemos. Juntos nós intercedemos. Avance sua Bíblia para o capítulo 12 de Atos. Capítulo 12 de Atos, verso 5. Capítulo 12, verso 5, eu vou ler aqui, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja o que aconteceu. A igreja começou a crescer de forma exponencial. A igreja se tornou extremamente grande, a ponto de chamar a atenção dos líderes judeus e líderes romanos e de deixá-los bravos. Agora, o que aconteceu? Os líderes começaram a tentar abafar essa igreja, tentar diminuir os ânimos dessa igreja. Então o rei Herodes capturou Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus, e o matou à espada, diz o capítulo 12. E ele ficou muito feliz quando ele soube da repercussão dessa morte. Porque as pessoas, os líderes judeus, ficaram muito felizes com a atitude do rei Herodes de matar o discípulo de Jesus. Então agora ele encontrou uma forma, o rei Herodes, de ganhar apoio político e o agradecimento da população. Então agora ele começa a perseguir todos aqueles que são pregadores da palavra de Deus. Todos aqueles que são pregadores de Cristo, todos os cristãos. Entre esses, Pedro finalmente é preso. E ele é preso, jogado lá no cárcere, e lá quando ele estava desanimado, triste, achando que tinha acabado a vida dele, Deus realiza um milagre durante a noite. E a Bíblia diz que um anjo aparece ali, as algemas que ele estava preso se soltam, os portões se abrem, e Pedro é livre e volta para a sua vida, volta a pregar de Cristo. Agora, sabe qual foi o segredo para que esse milagre acontecesse na vida de Pedro? A Bíblia destaca no verso 5 que nós lemos aqui antes. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo? Orando por ele. Quando você pertence a uma comunidade e você começa a passar pelas tribulações, pelas tentações, pelas provações, você não está sozinho. Vai parecer muito redundante o que eu estou falando, mas quando você está em comunidade, você nunca está sozinho. Tem sempre alguém orando por você. Tem sempre alguém preocupado com você. Imagina, como igreja aqui, pastor Felipe, pastor Fabiano, nós não temos como saber tudo o que está acontecendo na vida íntima de cada um de vocês, a não ser que vocês falem. Não tem como a gente acompanhar. De repente tem alguma pessoa que esse sábado não conseguir vir aqui, porque ela está triste em casa, mas eu não tenho como saber, porque é muita gente. Mas se nós vivemos em comunidades, em grupos, isso é possível. Porque você está sentado aí na sua cadeira, aí você olha para o lado e você vê que o fulano não veio. Aí você liga para ele: Dani, percebi que você não veio hoje na igreja, está tudo bem? Falou: cara, na verdade eu estou triste, eu estou meio deprimido, deixa eu te ajudar. Vamos conversar, vamos almoçar junto e eu converso contigo. Você percebe a diferença? Nós tomamos conta um dos outros. Nós intercedemos um pelos outros. Se a pessoa não vem, você liga. Se você descobre que o seu amigo está doente, você reúne a comunidade e visita no hospital. Se você descobre que o seu amigo está passando por uma aprovação, uma decisão, você com a sua comunidade, você ora por ele, você ajuda ele a enfrentar essa aprovação. Mas tudo isso só é possível quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos em grupo. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí o texto termina: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus te criou para que você viva em grupos, para que você viva em comunidade. E é dessa forma que você cresce no relacionamento com Ele. Busque a Deus em comunidade, porque juntos nós intercedemos uns pelos outros. Nós ajudamos uns aos outros. Você que de repente já vive em PGs, como a juventude fala, você que vive em pequenos grupos na sua casa, você vai entender o que eu estou falando. Como é gostoso você receber os seus amigos, não um pessoal que você não conhece, os seus amigos na sua casa, simplesmente para estudar a Bíblia. E aí você abre a Bíblia e fala assim: fulano, essa semana eu estava lendo sobre tal capítulo da Bíblia, mas eu não entendi. Você já leu sobre isso? Aí o outro lê lá e fala: ah, eu já li. A vez que eu entendi foi isso aqui, ó. E aí a gente troca experiência. Aqui na igreja nem sempre dá para fazer isso. Não tem como você me perguntar enquanto a gente está conversando. Mas quando você vive em comunidade, que busca os mesmos interesses que você, isso é possível. Fulano, isso na sua casa. Fulano, essa semana eu passei por uma aprovação muito grande. Vamos orar todo mundo junto por mim? Eu estou precisando de força. Aí todo mundo se ajoelha e ora pela pessoa. Isso é uma vida em comunidade. Quando nós vivemos em comunidade, a nossa experiência com Deus, ela é mais plena.
porque nós buscamos voos mais altos, porque estamos amparados. E tem mais. Às vezes, a gente passa anos e anos e anos orando a Deus, pedindo para que Ele fale com a gente. E aí você olha para o céu e fala: Senhor, eu estou orando e você não fala comigo. Senhor, eu estou orando, eu não escuto a Tua voz. Fala comigo. E aí às vezes a gente acha que Deus falar com a gente é que a gente vai estar olhando para o céu e vai vir uma voz do além. E essa voz vai ser a voz de Deus. Não estou dizendo que é impossível que isso aconteça, mas geralmente não é assim que Deus trabalha. Deixa eu te contar uma historiazinha, uma pequena parábola que talvez você conheça. E você vai entender o que eu estou dizendo. Conta uma parábola que havia um homem que estava certa vez num navio, navegando pelo oceano, altos mares, até que veio uma tempestade muito forte. Essa tempestade veio, as ondas vieram, quebrou o barco inteiro, derrubou tudo, o barco afundou. Aquele homem estava com um colete salva-vidas, então ele conseguiu boiar, se agarrou num destroço do navio, numa madeira, não sei, e ali ele conseguiu ficar boiando, esperando alguma coisa. Ele começou a olhar em volta e percebeu que ele era o único sobrevivente. Todo mundo do navio havia morrido, porque ninguém voltou para cima. E agora ele, desesperado, sem saber o que fazer, no meio de alto mar, no meio de uma tempestade, ele começa a clamar: Senhor, eu sei que o Senhor existe. Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, por favor, me salva. Senhor, faz um milagre, mas me tira desse lugar, eu sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa. E ali ele esperou. Alguns minutos depois, a tempestade se acalmou, o tempo virou, ficou tudo tranquilo, mas ele continuava à deriva. Então agora, do nada, veio vindo, ele avistou lá de longe uma lancha, um pequeno barquinho, que veio vindo na direção dele. O pessoal dessa lancha avistou esse homem boiando no meio da água, e agora eles pararam, lógico, falaram: Senhor, você quer ajuda? Por favor, sobe aqui, sobe aqui. E a resposta, para surpresa deles, daquele homem foi assim: não, fica tranquilo, Deus vai fazer um milagre, eu já pedi para Ele, eu confio nele, pode ficar tranquilo que Deus vai me salvar, pode ir. O pessoal do iate foi embora. Passou mais um tempo e o homem clamou de novo: Senhor, eu já estou aqui há um tempo e cadê o milagre, Senhor, me salva. E agora de repente passa um helicóptero, daqueles de resgate, e passaram bem por onde ele estava, pararam ali em cima dele e agora jogaram aquela boia para salvar a vida dele. E o homem mais uma vez levanta a mão acenando, ele fala: não, muito obrigado, Deus vai fazer um milagre, eu vou continuar esperando, obrigado. E agora o helicóptero vai embora. E a parábola continua dizendo que esse homem, ele ora mais uma vez para Deus: Senhor, eu estou à espera do milagre, me salva. E aí finalmente passa um cruzeiro, um navio por ali, e de longe avistam um homem, eles pegam um bote salva-vidas, vão até o homem, e quando oferecem ajuda mais uma vez, o homem fala: não, muito obrigado, Deus vai me salvar, eu estou esperando um milagre. A história conta que aquele cruzeiro foi embora, e aquele homem indignado, ele vira para Deus e fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou aqui há horas, orando, clamando, e o Senhor não me salva. Cadê o milagre que o Senhor prometeu? E a parábola continua dizendo que Deus então agora vira para o homem e fala: filho, eu te mandei uma lancha, eu te mandei um helicóptero, eu te mandei um cruzeiro, mas você não aceitou, como que você espera que eu te salve? Às vezes, nós queremos que Deus se manifeste para a gente de uma maneira completamente sobrenatural, enquanto Deus está tentando a vida inteira usar quem está ao nosso lado, usar os meios que estão perto da gente para salvar a nossa vida. Quando nós vivemos em comunidade, Deus usa essas pessoas para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração, para transformar a nossa espiritualidade. Por que não viver em comunidade? Não quer você tomar um voto de repente de parar de só vir aqui no sábado, sentar aqui e escutar e voltar para casa, mas na sua casa, viver um grupo, viver uma comunidade que busca crescer na direção de Deus? Por que não tomar o voto nessa manhã de se tornar um só, com várias pessoas, para que você possa ter uma comunhão mais plena com Deus? Nós vamos cantar uma música para terminar, um hino. Enquanto você canta, eu queria te convidar a no seu coração, falar com Deus, faça um voto com Ele, peça a Ele para te mostrar quem são as pessoas certas, peça a Ele para te mostrar qual é a sua comunidade que você deve pertencer, mas que você não saia daqui sozinho nunca mais. Vamos ficar em pé? A gente poder cantar essa música.
se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar pro universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de não vivermos só. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de, nesse momento, virar o rosto para o lado e enxergar várias pessoas que têm o mesmo objetivo que nós temos, que têm o mesmo amor por Ti que nós temos e que estão buscando se desenvolver com os seus problemas, assim como nós temos. Por isso que eu te peço nessa manhã, Senhor, é que se teve alguém que entrou sozinho aqui hoje, que ele não saia desse lugar desacompanhado, que ele possa formar uma comunidade, que ele possa formar um grupo, de repente receber pessoas na sua casa para estudar a Bíblia, para se aproximar de Ti, orar junto, que nós possamos viver em comunidade, porque foi assim que o Senhor planejou, para que juntos, quando o Senhor voltar, nós possamos Te receber e de mãos dadas subir naquela nuvem, rumo ao céu, rumo ao paraíso celestial, Senhor. Nos dê uma boa semana na Tua presença, juntos dos nossos amigos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você. Aproveita para abraçar a tua comunidade aí do lado. Que você saia daqui transformado.